Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia, que o nosso Deus e Pai abençoe rica, poderosa e milagrosamente a cada um de vocês em mais este dia que se inicia. Continuando a série de vídeos sobre os impedimentos, sobre os obstáculos à nossa fé, hoje vamos falar sobre a falta de consagração. A falta de consagração é um dos impedimentos à fé, é algo que bloqueia ou que é um obstáculo à nossa fé. Muitas pessoas até têm a fé, mas a fé fica impedida de funcionar. A fé não funciona, por quê? Porque a pessoa não se consagra. Você vai perguntar, o que significa isso, pastor Alain? O que significa se consagrar? Bom, de cara eu vou dizer para você, a palavra consagrar significa separar, significa você se separar das coisas profanas, mundanas e pecaminosas, não é? Significa você se separar dessas coisas para Deus, não é? Então, consagrar quer dizer separar, consagração quer dizer uma separação, você é separado do mundo, das coisas mundanas, pecaminosas, como eu já disse, né? Para servir a Deus. Então, isso é consagração. Às vezes você pode pensar que essa palavra, consagração, é só para os pastores, bispos, né? Para pessoas que estão na obra de Deus de modo assim direto, em tempo integral. Não, a consagração é para todo o corpo de Cristo, ou seja, para todos os crentes. Não importa a função que eles têm na igreja ou numa obra, não importa se é só membro, não importa se é obreiro, né? Não importa se é diácono, tem igrejas, muitas igrejas usam essa terminologia, né? Não importa se é pastor, presbítero, bispo, não importa a função que tenha, se é tia de escolinha, não é? Se é o porteiro, qualquer crente, independente da função que tenha, ele tem que se consagrar, senão a fé ela vai morrer, ela vai minguar, ela vai enfraquecer e a pessoa então vai ser um crente no Senhor Jesus, mas porque a fé está quase morta ou está morta, não vê nada de milagroso acontecer, fica apenas uma pessoa religiosa e não é isso que o Senhor quer para a gente. Ele quer que a gente seja crente no Senhor Jesus com uma vida de milagres, onde o sobrenatural de Deus aconteça nas nossas vidas. Curas, milagres, libertação, provisão milagrosa mesmo. Olha, a bênção de Deus se manifestando na prática em nossas vidas. Veremos isso daqui a pouquinho. Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte aí o botãozinho gostei, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários e coloque aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos. Vou ler para você um versículo que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 5. É um versículo curto, mas eu vou explicar para você. Olha só. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Do que Paulo está falando aqui? Foge de quem? Né? De pessoas que têm forma de piedade, quer dizer, externamente parecem pessoas religiosas, parecem pessoas crentes, parecem pessoas que estão na fé, mas é só a aparência. O coração dessas pessoas não está em Deus, está nas coisas do mundo. Então, Paulo está alertando a Timóteo aqui que ele devia se afastar, fugir de tais pessoas. Ora, você pode se perguntar, né? Por que é que Paulo falou isso para Timóteo? Por que Paulo orientou Timóteo a fugir, não ficar perto de tais pessoas? É porque Timóteo era um jovem pastor, ele tinha um rebanho para tomar conta, um rebanho de pessoas, né? Rebanho é uma palavra no sentido figurado para identificar um grupo de crentes que um pastor toma conta. Então, ele precisava estar na fé e passar a fé para aquelas pessoas. Entretanto, se Timóteo ficasse perto de pessoas profanas, mundanas, que se diziam crentes, mas não acreditavam no poder de Deus, pessoas que diziam-se
crentes, se diziam ser crentes, mas não viviam como crentes, a fé de Timóteo poderia esfriar e aí o estrago para o rebanho seria muito grande. Isso é consagração. Quando Paulo diz, foge de tais pessoas, ele está dizendo, olha, consagre-se, quer dizer, se separe delas, para que a falta de fé delas ou a vida pecaminosa delas não afete a tua fé. Gente, você já imaginou? Faz o quadro, olha só, faz o quadro. Você está num braseiro, você está perto de um braseiro, uma churrasqueira, por exemplo, onde o carvão está todo aceso ali, né? Está bem rubro, vermelho, aceso, né? Aí você pega um carvãozinho daquele, né? Pega com uma pinça um carvãozinho vermelho, aceso e joga numa bacia de água gelada. O que você acha que vai acontecer com aquele carvão? Ele vai esfriar e vai apagar rapidamente. Pois é exatamente isso que acontece quando um crente começa a ficar perto de pessoas assim. Pessoas que falam mal umas das outras. Você fica perto de pessoas que falam mal umas das outras? Foge dessas pessoas, porque isso vai estragar a tua fé. Você fica perto de pessoas que falam mal da igreja, mal do teu pastor, que pessoas elas querem às vezes levar você para a igreja delas, mas elas não argumentam em cima da Bíblia. Elas querem atingir a pessoa, então elas começam a mentir a respeito do teu pastor, falar coisas que ela ouviu dizer, né, e quer repassar para você. Pessoas assim não são pessoas de Deus. Pessoas de Deus não falam mal umas das outras. Podem questionar a doutrina, o ensino, mas quando vai para o lado pessoal, isso é uma coisa muito maligna, sabe? Você fica de pessoas que se dizem crentes, mas vivem que nem o mundo. Tipo assim, são crentes, mas tomam cerveja, são crentes, mas falam palavrão, são crentes, mas fazem fofoca, são crentes, mas vira e mexe estão xingando os outros, de filho da mãe para cima, né? Você fica perto de pessoas assim, a tua fé ela vai congelar, ela vai bloquear. Você fica perto de pessoas que se dizem crentes, mas são crentes carnais, aqueles crentes que, quando vão jogar bola, por exemplo, fala palavrão, fica com raiva, fica violento, né? Você fica perto de pessoas assim? Foge deles o quanto antes, porque senão a tua fé ela vai esfriar. Você tem que se consagrar a Deus. E não somente com relação a pessoas assim. Você fica muito perto de coisas mundanas, televisão, séries, filmes, videogame, tudo que afasta você de Deus. Tem coisas que nem são pecaminosas em si, né? Mas você fica atrás dessas coisas. Você fala assim, pastor, eu não assisto pornografia, mas eu assisto uma série que está passando lá, muito interessante. Puxa, eu não vejo a hora que chega tal horário para poder assistir a minha série. Pois é, antigamente eram os noveleiros, né? Não via a hora que dava tal horário para assistir a novela. Hoje são os serieiros, né? Serieiros, não existe essa palavra, só para você entender. Não vê a hora que chega tal horário para chegar do serviço para assistir a tal série. E fica ali horas, enchendo a cabeça de tranqueira, que, repito, nem são coisas pecaminosas, mas são ficções, histórias fictícias, né? Aquelas coisas que não acrescentam nada na sua fé. E você fica ligado com essas coisas muito tempo. E isso esfria a sua fé, simplesmente assim. Você fica perto de pessoas que não são más, porque até agora eu falei, né, em relação a crentes, crentes maus, né? Aquelas pessoas que são carnais, são mundanas, falam mal uns dos outros, né? Mas tem muitas pessoas que são crentes e não são maus, não são pessoas más, né? Tipo assim, elas não falam mal umas das outras, elas não caluniam, não mentem, não vão falar mal da tua igreja, não, pelo contrário, vão até falar bem, né? Mas são pessoas que são muito negativas, pessoas que são conformistas, elas se conformam com a derrota e só sabem reclamar da vida. Você fica perto de pessoas assim? Bom, por um momento você pode até ficar perto delas para tentar mudar o modo como elas pensam, para tentar mudar
a fé delas no sentido de elas saírem dessa fé no fracasso para a fé na vitória. Então, se você conseguir mudar uma pessoa dessas, você ganhou um amigo em Cristo, um irmão em Cristo, né? Você fez um bem para aquela pessoa. Mas, se você fica perto de pessoas assim, você tenta mudar a ideia delas, mas elas não mudam, elas teimam em reclamar, em murmurar, vira e mexe, a conversa delas é doença, que a vida está difícil, que a vida está dura, né? E vivem dizendo, só por Deus, a coisa está tão difícil, só por Deus. Foge dessas pessoas, porque são pessoas que vão estragar a tua fé. Não é maldade não, viu gente? Isso é consagração. Isso é consagração. Fica perto de pessoas que na boca só tem vitória. Porque muitas pessoas, muitos crentes, eles têm uma conversa de vitória só no começo da conversa, né? Ô glória, aleluia, não, Deus é maravilhoso. Mas dali a pouco, no decorrer da conversa, é um converser de fracasso tão grande que, infelizmente, apesar dessas pessoas serem ótimas pessoas, bondosas, caridosas, coração de ouro, como se diz, né? Elas têm uma fé estragada. E se você ficar perto delas e persistir em ficar junto com elas, elas vão te contaminar. Vão contaminar a sua fé vai esfriar. Dali a pouco você vai estar falando igual a elas, sempre no sentido de dúvida, né? Sempre no sentido de incerteza. Você não vai ser aquela pessoa que vou conquistar em nome de Jesus, não. Você vai sempre ser, se Deus quiser, se Deus quiser. Eu sempre falei aqui e a Bíblia ensina assim, se Deus quiser é uma frase bíblica, tá? Mas se Deus quiser se refere ao futuro, ou seja, você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, você não sabe o que vai acontecer amanhã, o ano que vem. Aí é se Deus quiser, porque o futuro só Deus sabe. O futuro pertence só a Deus, tá? O futuro só a Deus. Não vai atrás desses adivinhos evangélicos que ficam dizendo que estão vendo o futuro, que é mentira. Isso é operação de demônios, tá? Agora, como a gente não sabe o que vai acontecer, aí sim, é se Deus quiser, né? Eu vou viajar para São Paulo amanhã, mas se Jesus voltar hoje, eu já não vou para São Paulo. Eu vou para um lugar muito melhor, que é o céu, né? A gente não sabe se vai estar vivo amanhã, a gente não sabe. Então aí é se Deus quiser. Agora, para aquilo que é promessa de Deus, para aquilo que a gente sabe, né? Que Deus já falou, que Deus já prometeu, aí é que nem a Bíblia diz, é sim e amém. Então, se Ele prometeu cura, não é se Deus quiser, é a cura, já tenho porque Jesus já levou minhas doenças na cruz do Calvário, tá? Se é com relação à família, salvação da família, então não é se Deus quiser. Deus quiser, minha família vai estar na igreja. Você acha que Deus não quer? Você acha que Deus quer que a sua família esteja no forró, no baile, numa casa de prostituição? Pelo amor de Deus, né? Então, observa bem o que você está dizendo. Mas por que as pessoas falam assim? Porque a pessoa pode até falar, né, pastor, é modo de falar. É porque estão com a fé fraca, porque fica muito perto de pessoas negativas, fracassadas, pessoas que, como a Bíblia fala aqui, tem aparência de piedade. Aparência de piedade significa aparência de uma pessoa que serve a Deus, mas é só aparência. Porque por dentro é uma dúvida, é tanta incerteza, é tanta tristeza, é tanto fracasso espiritual, né? Que essas pessoas acabam prejudicando outras pessoas na fé. Então, amiga e amiga, por favor, ore por todas essas pessoas, mesmo aquelas que são más, né? Ore pelas boas, mas estão fracas espiritualmente. Ore pelas más, que se dizem crentes, mas são más, né? Pessoas com má intenção, má índole, só pensam em coisas malignas mesmo. Ore por elas. Ore por aquelas pessoas que caluniam. Não tem problema, vamos fazer como Jesus mandou, mas afaste-se e procure por pessoas que realmente têm uma vida de fé. Uma vida baseada na Bíblia, não em visões, em revelações, em sonhos. Gente, foge disso daí também, pelo amor de Deus. Embora Deus até possa usar esses recursos, né, em benefício da pessoa, da igreja, mas por favor, não fique iludido com essas coisas. Não fique iludido. Você tem que basear a sua fé no que está escrito. Porque se você basear a tua fé no que está escrito, você vai ter até discernimento para saber quando é um espírito mentiroso que está falando. Sabe aqueles espíritos que vêm com revelamentos, não revelações, revelamentos, profetadas, adivinhações, sonhos. Você vai saber que é um demônio ali.
Você vai repreender aquele demônio, não vai maltratar a pessoa, evidentemente. A pessoa você tem que amar, mas aquele demônio mentiroso tem que resistir a ele, não aceitar o que ele falar, mas para isso tem que ter uma base bíblica. Por quê? Porque quando é o Espírito Santo falando, ele sempre vai falar de acordo com o que está escrito, né? Nunca ao contrário. Então é importantíssimo você guardar a sua fé preciosa, como a Bíblia chama. A Bíblia fala que a nossa fé é preciosa, porque é pela fé que nós recebemos os milagres de Deus, tá bem? Vamos orar? Você gostaria de pegar um copo com água? Pega lá o seu copo com água, tá? E se você não acredita nisso, não pegue, evidentemente, né? Ore conforme a sua fé, ok? Vamos falar com Deus? Oremos ao nosso Deus e Pai. Pai santo, bendito e todo-poderoso, obrigado por mais este dia que o Senhor nos concede. Obrigado por mais este momento em que o Senhor nos permite falar contigo através dessa oração, para te agradecer, para te bendizer, para te louvar, para te glorificar, para te exaltar, para dizer, Senhor, o quanto nós te amamos, Pai Celestial, te amamos, Senhor Jesus Cristo, te amamos, ó Espírito Santo. Bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Pai, eu peço a Ti por essa pessoa que comigo ora nesta manhã. Essa pessoa que está aflita, essa pessoa que está desesperada, que tem um grave problema, essa pessoa que durante a noite recebeu uma ligação com relação a um familiar, algo ruim aconteceu, mas Pai, ajuda essa pessoa e ajuda aquele familiar. Entra com a Tua provisão de proteção, de livramento, de cura, de restauração. Meu Deus, seja repreendido aquele espírito de morte em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Pai amado, essa pessoa que entendeu o porquê que a sua fé está fraca, porque fica tão perto e tanto perto de pessoas que não têm fé, ou que têm uma fé errada, ou que têm uma fé fraca, Pai, que ela está igual a elas, mas ela entendeu que deve se afastar de tais pessoas. Pai, ajuda essa pessoa a fazer isso, a se afastar sem magoar, com sabedoria, com entendimento, sem ferir o coração de ninguém. Mas, Pai, essa pessoa precisa ter a sua fé fortalecida. Então, Pai, eu te peço, ajuda essa pessoa, coloca no caminho dela pessoas com fé verdadeira, com fé realmente bíblica, para que ela possa também ser, entre aspas, contaminada, no bom sentido, Senhor, contaminada com a fé verdadeira. Pai, abençoa essa pessoa que está enferma curando, essa pessoa que está desempregada abrindo as portas de trabalho, protege a família, protege a casa, protege os bens materiais que essa pessoa conquistou com tanto sacrifício, Pai, e agora está em risco até de perder. Pai, abençoa essas vidas em nome do Senhor Jesus. Liberta, Pai, essa pessoa do alcoolismo, essa pessoa, meu Pai, que está nas drogas, essa pessoa, meu Pai, que está com depressão, essa pessoa, Pai, que está tendo crises de ansiedade, que o coração dela chega a disparar, Pai, de tanto medo. Pai, liberta essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Também te peço, Pai, abençoa esse copo com água, se essa pessoa colocou, coloca nele a Tua unção e no beber ou utilizar desta água que ela receba a sua bênção. E Pai, te damos graças pela resposta, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amiga e amiga, terminamos a oração, beba da água, tá? Leia sua Bíblia, medita, ore mais, fique longe de pessoas, repito, como essas que você ouviu nessa palavra de hoje. Por favor, não entenda isso como raiva, como ódio, pelo amor de Deus, a gente não tem isso no coração, né? E entenda isso como uma preservação da sua fé, porque na hora do vamos ver, meu amigo e amiga, se você não tiver fé, não acontece nada, né? Então, volte a aquecer a sua fé, volte a fazer a sua fé crescer, ficando perto das coisas de Deus e de pessoas que realmente creem no poder de Deus. Se não tem ninguém perto de você, fique você, vai orar, vai meditar, tá? Não fique ouvindo as coisas que essas pessoas têm para falar, pessoas de fé fraca, eu quero dizer, né? Ou murmurentas, né? É simples assim, você tem que preservar a sua fé. Repito, porque na hora do vamos ver, é só a fé em Deus que faz Deus se manifestar. E sem essa fé, você vai ter que depender dos recursos desse mundo, né? Então, você tem que depender das coisas desse mundo, e essas coisas desse mundo, infelizmente, são traiçoeiras. Então, aviva a tua fé, fortaleça a tua fé e não deixe ela se esfriar. Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo.